Como é do conhecimento de vocês, saiu no nosso site a publicação aí de uma palestra sobre a Previdência. Mas antes de iniciar a nossa palestra aqui, e pedir o Giovannini de Oliveira para subir à mesa, nós vamos dar um recado aqui sobre o nosso plebiscito. Hoje se iniciou um plebiscito da Assembleia para a venda de uma parte da chácara, que ela está dividida pela estrada de ferro, pela Norte e Sul. E essa votação eu quero conclamar mais o pessoal que está nos assistindo pela internet, que a abertura da votação se iniciou hoje e nós não temos muito tempo para votar. Então a gente conclama o pessoal puder vir votar e dar o seu parecer sim ou não aqui no nosso plebiscito, seria muito interessante, viu? E que nós precisamos urgente de resolver essa situação, porque nós precisamos de dinheiro para estar aplicando no nosso programa, para reduzir algumas reclamações que nós temos no nosso programa, para tornar o nosso programa um programa dinâmico e que resolva a nossa situação para todos, ok? Tá. Então, como eu falei, diante de muitas parcerias que a gente está tendo com a Unialf em particular, e agradecer o Ivano, porque ele que apresentou o Dr. Giovannini de Oliveira para fazer essa palestra para nós. A diretoria, em nome do sindicato, agradece desde já a sua colaboração conosco aqui. Infelizmente, hoje, o pessoal parece estar... Não tem futebol hoje. Não sei o que foi, né? O pessoal... Será que estão para o Araguaia? Férias, né? Tá certo. Então, vou pedir para o doutor Giovannini, Giovini de Oliveira, viu? Perdão. Tomar assento aqui e se apresentar para nós. Vai fazer alguma introdução? Som. Só deixa eu ligar aqui. Está aqui. Para cima. Oi. Valeu. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Giovini de Oliveira. Acho que depois da matéria previdenciária, os mais sofredores da sociedade são vocês. Uma profissão complicada. Eu tenho um pai aposentado em casa, mas que abandonou a contabilidade depois de 10 anos. Não foi tão forte como vocês, mas é contador de formação. Eu milito no direito previdenciário já há alguns anos na parte acadêmica. Nós estamos vindo na terceira reforma. Sou diretor científico do Instituto Goiano de Direito Previdenciário, que tem assento nas discussões da reforma. Na PEC 287+, que graças a Deus colocamos na gaveta. Essa eu acho que a gente não vai conseguir. Somos 187 entidades que estudam direito previdenciário e colaboram como auxiliar para alguns deputados federais para que a gente tente mudar algumas coisas. Matéria complicada. Para vocês que está na ponta, né? Nós estamos ali no começo, na constituição da legislação. Então, eu vou tentar comparar o seguinte: da forma que vocês recebem um disparo, que saiu uma instrução normativa da Receita Federal para vocês estudarem, antes de sair uma instrução normativa do INSS, seja matéria de custeio, que reflete na Receita, ou de benefício, nosso grupo de trabalho, 90 dias antes, já discutiu ela, nós já sabemos o que é. Então, é um grupo muito seleto que a gente tenta ter algumas informações preciosas. Eu fiquei muito feliz pelo convite do Ivan, por causa de uma notícia que eu quero começar com ela. Eu disse ali fora que todos os contadores que ainda não se aposentaram, existe uma faca de 2 legumes para vocês e para os médicos. Vocês vão estar na regra geral que retira parte do direito do cálculo, eu estou falando de uma forma geral, mas uma das coisas que vocês mais brigaram a vida inteira, e os médicos também, está na PEC, eu acredito que vai passar. Atividade concomitante será somada. Não haverá aquele cálculo louco de uma atividade concomitante e outras secundárias. Então, se você tem 20 empresas a um salário, seu salário de contribuição vai ser teto máximo. Não vai ser mais um salário e aquele cálculo louco de concomitância, que muitos passaram por isso.
os médicos também que têm vários vínculos. Ah, mas tributariamente nós pagamos sobre todo o fato gerador de cada contrato que nós temos. Ok, tributariamente não tem o que se discutir, mas os efeitos no benefício não é e nunca foi a soma dos salários de contribuição. Está expresso no texto da PEC, somará todas as atividades concomitantes. Então, para os que ainda não se aposentaram, pode ter o prejuízo da regra geral de cálculo, mas o benefício de somar 5, 10 empresas que você faz em contabilidade, todas elas estão aquele pouquinho ali na GFIP, né? E que vocês nunca contaram com a soma disso. Após a PEC, com certeza vocês contarão. Vamos... Aqui é só ok? Como é que é? Acho que é no... Ah, eu tenho que voltar, peraí. Professor. Sim. Antes de eu iniciar, vamos. Claro, sem problema. Você que é o homem do microfone, fala no microfone aqui. Ah, é o homem do microfone? É. Aqui todo mundo tem uma historinha, né? Tem. Eu imagino. Liga aí, mano. Inicialmente é muito proveitoso isso para a nossa classe contábil, ter o senhor aqui, mas assim, de forma bem rápida, sem consumir muito tempo do senhor, eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação sobre a ótica financeira da Previdência, se o senhor tem condições disso. Porque há um debate nacional sobre a questão dela ser deficitária, se eu estou entendendo, e que essa reforma, tal como ela está sendo proposta, ela não está atacando os privilegiados, está atacando os pobres desse país. Então, quer dizer, o senhor como estudioso do assunto, eu acho que isso é de bastante relevância para nós, principalmente para a classe contábil, que nós mexemos com empregadores, com empregados, né? E o regime geral, a gente já sabe que vem se deformando a cada ano. Nunca, pode erguer o dedo aqui, se tem uma pessoa que aposentou com o teto máximo, né? Pagou a vida inteira, vamos dizer, né? Mas na hora de se beneficiar disto, a pata do Estado pesada vai lá e arranca, né? Então, se tem condições de fazer assim, num breve relato, o senhor falar sobre a questão, o financiamento. Nós temos várias fontes de financiamento da Previdência, que não é só a contribuição do empregado e patrão, né? Tem na lotérica, tem tantas outras aí. Há déficit mesmo nesse sistema. A questão da natalidade, do envelhecimento da população, frente a essa redução da natalidade, também está causando esse discurso todo. Ela para mesmo a economia do Brasil como está querendo. Será que isso não é um interesse banqueiro, financeiro, atuarial? Você está me entendendo? Então, eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação inicial para nós nesse ponto. A sua primeira parte de fazer um breve relato, que é meio difícil. Isso aí dá uma semana, mas vamos tentar. Um relato bom. Vamos por partes. Eu fico muito à vontade de falar com vocês, porque conceitualmente o que é contribuição social é muito fácil falar com vocês. Vamos tentar partir de um paradigma da seguinte forma. Em 88, a maioria de vocês estavam bem lúcido, trabalhando e na sociedade, não era uma criança. Quando se votou o Pacto Social de 1988, existiu um capítulo na Constituição chamado Ordem Social. Ao se estabelecer um capítulo de ordem social, já se previa benefícios não contributivos, já se previam benefícios assistenciais. Então não me venha com um discurso locupletando uma Constituição e dizendo que agora esses benefícios não contributivos contaminam a Previdência. É me chamar de otário. Já nasceu deficitário, nasceu para ser arcado pela União, pelo Tesouro, e que não arca. É o primeiro passo. Eu vou antecipar e vou mudar uma coisa. No final eu ia falar, mas eu vou falar agora. Se o governo tivesse, a equipe do governo, tivesse um pouquinho mais de respeito com o cidadão, essa PEC ela tem 64 páginas. Ela poderia se resumir em 3 artigos. Sabe qual? Primeiro artigo: revoga-se o capítulo da ordem social. Segundo artigo: insere-se lá no capítulo do sistema financeiro um artigo dizendo o seguinte: a Previdência Social será regulada por lei complementar. Está resolvida a PEC. Eles estão rasgando a ordem social da Constituição, dando
robustez econômica dentro da ordem social, como se nada tivesse acontecendo. Então, se tiver só 2 artigos, seria uma discussão mais linear. Nós estamos acabando com a ordem social, isso virou natureza econômica e nós vamos incluir aqui dentro e tudo será delegado. Norma constitucional de efeito limitado a ser regulado por lei. Simples, gente, não tem discussão. Para que tudo isso? Então, estão criando uma cortina de fumaça para se dizer que estão retirando privilégios, mas estão dando um caráter econômico. Resumindo, déficit. Partindo desse pressuposto lá da Constituição, existem várias fontes de custeio, sem problema nenhum. Na época que se criou as fontes, não se sabia se aquilo ia ter natureza contributiva ou não. O que eu quero deixar bem claro é o seguinte: se você somar 1998 mais 35, eu costumo dizer tecnicamente para você o seguinte: só a partir de 2033 haverá um benefício atuariamente correto. Por quê? 35 anos somados a 1998 vai dar 2033. Qualquer benefício que somou um tempo de contribuição, tempo de serviço, antes da emenda constitucional 20 não houve contribuição. Logo, ele já nasce deficitário. Porque só a emenda constitucional 20 trouxe o caráter contributivo constitucional obrigatório. Tanto quanto que antes de 98, vocês também conhecem isso muito bem, não existia o termo tempo de contribuição, e sim tempo de serviço. Então, antigamente, se você provasse, sem nenhuma rasura, o vínculo de trabalho na carteira de trabalho, aquele tempo de serviço era computado e lhe concedido um benefício. Então, se nós formos falar de forma linear, se há déficit ou não, e o que é o déficit para um benefício contributivo, só a partir de 2033, porque todos antes de estar contaminados. Não tinha contribuição, gente. Então, eles não tratam desta forma o assunto. Esse é um dos pilares. Segundo pilar: se tinha benefícios que já nasceram deficitários, previsões de ordem social na Constituição para ser deficitário. Nasceu, após a emenda constitucional 20, 2 regimes. O regime de caixa financeiro e o regime atuarial. Então, hoje o que se fala é de um déficit financeiro. Porque para se falar no déficit atuarial, o governo tem que aportar. Depois que ele aportar, a gente faz outro cálculo atuarial. Déficit atuarial não existe. Tanto quanto se você pegar todas as fontes de custeio, está lá no STN, gente. São cada mês sai 350 páginas. A gente não tem coragem de estudar aquela merda. Mas se você segregar a parte de contribuição social, o que se contribui de fonte de custeio para benefício e o que se paga de benefício contributivo é superavitário. Eu vou provar para vocês. Ano passado, aumentou-se, se é deficitário há 10 anos, ano passado aumentou-se a DRU de 20 para 30. Como tira 10% de nada? Aí eu vou provar para vocês como que é feito. E vai acontecer isso agora na PEC. O que é critério e o que é pré-requisito? Conceitualmente, o que é? Por isso que eles aumentaram de 20 para 30. Por quê? O critério de pagamento dos benefícios cumpre um pré-requisito da DRU. Então, só se analisa o déficit e se paga benefício depois que tira os 30%. É uma questão de ordem. Porque se você for seguir estritamente a lei, como se tira um aumento de 10% da DRU de 20 para 30, você tem déficit. Não se tira 10% de nada. Mas existe uma ordem, que é o pré-requisito do sistema do STN, que eles retiram primeiro a DRU, depois vai pagar. Então existe um regime financeiro deficitário. Porque os benefícios não contributivos e de períodos antes de 98 são pagos no caixa contributivo agora. Você falou sobre a natalidade e os efeitos dela. Vamos lá. Aí nós temos uma possibilidade mais complexa. Se apurarmos esse valor arrecadado, recebermos os débitos que existem, segregarmos os benefícios contributivos, aí a gente olha se a natalidade está influenciando ou não. Hoje eu não posso te responder, mas eu acredito que não. E detalhe, vamos tirar a DRU também, porque 30% do que se recebe dessa arrecadação não vai para benefício. Então, depois que se fizer toda essa tarefa de casa,
Não vê? Então não tem como, não é uma resposta linda, é tantos trilhões. Como eles falam, isso não existe, esse cálculo. Tanto quanto que na PEC 287 conseguimos um liminar no STF, para quê? Para que até o dia da votação eles apresentassem o cálculo atuarial. Acha o atuário que vai assinar um cálculo desse? Acha. Se achar, é esquizofrênico em UTI. Não, aí você, as empresas, as seguradoras, os regimes próprios, previdência complementar, tudo precisa apresentar um cálculo atuarial todo ano. E o regime geral não. Que discussão é essa? Então, essa última da natalidade e o déficit, nós precisamos primeiro cumprir toda a tarefa de casa para te falar, não há diferença da natalidade. Eu acredito que há uma diferença, mas muito pequena, não capaz de justificar uma tamanha envergadura desses cálculos. Entendeu? Mas é uma discussão para uma semana. Obrigado. Como é que faz aqui, amiga? É apertar o... Ah, não, é só pular, né? Ah, então tá ótimo. Ah, é? Vamos lá. Eu acho que pode apagar mais uma. Apaga mais uma. Tem jeito? Ah, não, ficou bom. Agora ficou bom. Ficou até para eles lerem ficar melhor. Vamos lá. Reforme seus desafios. Ixi. Eu acho que... desculpa. É o dedo gordo, né? Quando nós falamos dos objetivos da PEC, eles queriam inicialmente introduzir a capitalização. Aqui eu vou fazer um paralelo de alguns pontos só para vocês entenderem. Esse material vai ficar, não se preocupe, viu? Esse orçamento de 2018, ele foi apresentado desse jeito no Congresso, vindo lá do STN. Me ajuda a entender. Eles que fizeram, foi eu não. Essa bolinha foi eles. Por que não tem discussão da dívida pública? É simples. Cadê a discussão? Então, aonde que... A sua pergunta... Cadê o rapaz do microfone? Como é que chama? Eu, Mauro. Mauro. Então, você vai tendo algumas informações que você não consegue responder essa pergunta sua. Você precisa de tantas etapas a serem cumpridas para falar, de fato precisa. E eles acham isso tão simples, mas não apresentam os dados. Entendeu? Orçamento de 2019, 3 trilhões. A dívida pública é 1 trilhão e 400 bilhões. Está no orçamento aprovado, gente. Isso não é meu, não. Está lá. E aí? Qual o parâmetro para se analisar esse déficit? Aqui eu falo. O que eles falam da dívida pública? Dívida do setor privado, taxa, anatocismo, contabilização de juros. O juro público pago, ele é contabilizado como amortização, gente, no orçamento. Por isso que eu tenho muita tranquilidade para falar isso para vocês. É contabilizado como amortização. Isso é um crime contábil. Está no orçamento, ninguém está inventando isso. Swap cambial. Isso é a operação sigilosa do Banco Central que recai no sistema financeiro. Vai direto para o orçamento. Quem conhece? Quem já teve acesso? Espelho de aprovação do Conselho Monetário Nacional de socorro de sobra de caixa. Quem tem? Isso tudo vai lá para a dívida pública. E nós não sabemos nem quanto é. E os prejuízos do próprio Banco Central? Previdência, o nosso principal patrimônio, modelo de previdência aprovado em 88. Isso é só um superávit. Taxa de envelhecimento da população. Fala em 40 anos o Brasil vai ser o 10º mais velho do mundo, com 40% aqui vai chegar no que você quer. Taxa de fecundidade. Nós estamos aí, ó. Em 2020, isso aqui é uma realidade, ó. Mas eu vou dizer uma coisa. Em 1960, nossas avós tinham esse tanto de filho, de 6 a 10, né? Isso é média, tá? 6,3, 5,8. Hoje nós estamos com menos de 2 na média. Isso pode influenciar? Lógico que vai influenciar. Agora o que eu quero dizer é o seguinte. Da mesma forma que em 2018, 38,5% dos benefícios concedidos na Previdência Social foi auxílio doença. Essa taxa de natalidade, ela se justifica com um ponto. Ela só vai mudar, não é com reforma, não é com nada.
e nem com Bolsa Família, com nada. Políticas públicas protetivas. Um pai, ele só coloca 2, 3 filhos se ele tiver saúde, emprego para botar comida dentro de casa, porque senão ele não faz não, filho. Ele não é burro. Então, a partir do momento que se tem políticas públicas para agregar na vida do cidadão, ele vai querer ter 2, 3 filhos. Se não tem saúde, se não tem emprego, ele vai fazer o quê? Por que se tem tantos benefícios previdenciários? Desemprego, falta de assistência médica básica do SUS, vai ter muitos doentes, óbvio. Óbvio que vai, não tenho dúvida disso. Então é um efeito cascata. As políticas públicas reduzem os benefícios por incapacidade e ao passo que dão credibilidade à sociedade para que se tenham mais filhos. Então não é reforma mágica. Isso não vai acontecer, não vai mudar nada. Esforço para se pagar uma aposentadoria. Aí a famosa pirâmide, né? Ela encaminha para uma inversão, claro, em 2060, 1,6 em idade ativa para cada idoso. Nós vamos estar em 2040, 2050 com 40% de idoso. Então, se isso vai comprometer a Previdência, se tiver política pública, não. Porque aí sim, aí eu posso te falar, Mauro, o segredo da reversão do caos que existe no Brasil não é caos previdenciário. Quero só lembrar, é um caos social. Esse caos social, ele se revela de uma forma: natalidade. A natalidade, ela vai ativar a sociedade, ela vai aumentar o pagamento de salário família, ela vai aumentar a mão de obra no prazo de 20 anos. Ela muda tudo, muda tudo. Até na profissão de vocês tem muito isso. Essa taxa de fecundidade aqui, ó, de natalidade, ela interferiu no curso técnico de vocês, viu? Coincidentemente, o princípio educacional do MEC de 99 para 2000, para não tecnificismo, tem a ver com isso. Os cursos de técnico de enfermagem, técnico de contabilidade, todo o princípio tecnificista que existia no sistema do MEC. Restou-se apenas o sistema S, SES e SENAI, que não vai se aguentar por muito tempo sem tanto dinheiro. Então essa não é coincidência não, foi aqui, ó. Essa evolução fez que em 99 e 2000, que se deu a natureza de equiparação a nível superior para efeito prático aos cursos tecnólogos. E as transformações das escolas técnicas em institutos de tecnologia. Expectativa de vida. Isso é uma realidade, o IBGE mostra isso com muita tranquilidade. São fatores que comprometem a análise da Previdência? Sim. O que nós não podemos é pegar apenas essa análise negativa e ver os pilares que seguram esses números e fazer de conta que eles não existem, fazer de conta que a política pública está ótima, que saúde está ótima, trânsito está ótimo, as estradas estão ótimas, nós sabemos que é o custo-benefício de manter um carro. Então nós não podemos esquecer disso, não é olhar isso e falar, tem que reformar. Não é assim. Todo mundo tem que fazer seu trabalho de casa. E o governo só tem um: criar políticas públicas para a sociedade. É para isso que a gente paga imposto. Isso faz, isso aqui é outra realidade. Isso aqui não é coisa de reforma nem de governo. Isso são as idades na maioria desses países. Nós estamos numa idade tecnicamente mais nova? Claro que sim. Resumidamente, por esses dados reais que não têm a ver com políticas públicas, pelo contrário, a trancos e barrancos a expectativa aumentou no Brasil. É necessário a idade mínima? É necessária a idade mínima. Vou contar uma fofoca para vocês. A Emenda Constitucional 20 de 98 tinha idade mínima. Ela não passou por causa de um voto. E o deputado chegou a declarar chorando que ele errou. Então a Emenda Constitucional 20 ela já era para ter trazido, já na própria reforma da Emenda Constitucional de 98, a idade mínima. Então essa, eu acredito sim, tecnicamente, que é inviável por todo o direito comparado previdenciário do mundo inteiro que fala sobre idade mínima e sobre o que representou nisso. Só que o problema é você correr atrás do rabo, né? Se você tiver só a idade mínima e não tiver diminuição no seu salário e contribuição, é mais fácil para se planejar alguma coisa. Agora é difícil você correr atrás do rabo, né? Você tem pontuação correndo atrás de você, tem tempo correndo atrás de você, e se você fizer isso tudo, ainda tem só 60%.
Então, assim, idade mínima não tem discussão, é uma necessidade de ser discutido no Brasil. Só que usar essa oportunidade de pegar todos os dados hoje do Brasil, que em crise social jamais será viável, e falar que só por isso tem que se fazer reforma. Desconstitucionalização da Previdência Social. O que é isso? Aproveitar dentro da PEC, já que a idade ela é constitucional, e desconstitucionar muitas coisas. Se você pegar na PEC, eu consegui dar um Ctrl L, tem 11 vezes disposto na PEC, delegando para ser regulado em lei. Dentro do direito constitucional, quando você cria uma nova norma constitucional de eficácia limitada, tem dois significados: ou é desnecessário ou é preguiça. Porque ou você cria norma geral e regulamenta por decreto, ou você não faz. Fazer eficácia limitada porque qual a diferença da eficácia limitada ou geral? A eficácia limitada, decreto não pode regulamentar, só lei complementar. Ou seja, se o executivo quiser resolver, não pode. Tem que ser lei complementar. É o constituinte fazendo e travando para que ele complemente, não o presidente. Competência das ações acidentárias. Essa é uma das discussões que tem, vocês não ouviram ainda. Coloquei porque já estava no meu material. O artigo 109 diz que as ações acidentárias é na justiça estadual. E os juízes estaduais não gostam de julgar isso. A verdade é essa. A expertise de matéria previdenciária e de matéria acidentária de trabalho é no TRT e previdenciária na Justiça Federal. Então, tem-se aí um estudo para... E o corpo da PEC trouxe isso, para tentar jogar as ações acidentárias para a Justiça Federal. Mas a Justiça Federal não quer também não. É desse jeito. Os magistrados fazem campanha para que não redistribua essas ações para eles. É uma das brigas que estão na PEC também. Aposentadoria especial. Aposentadoria especial, acho que ela não adianta a gente entrar no ponto clássico dela. Existem aposentadorias de 15, 20 e 25 anos de contribuição, sem idade, sem redução, sem fator previdenciário, média linear aritmética das 80% maiores. Notadamente o melhor benefício que se existe no sistema brasileiro. Não tem discussão. Regras do regime geral. Eu fiz esse apanhado inicial para vocês entenderem o que está se discutindo de melhor forma. Eu não vou falar de toda a emenda, só se a gente usar aí alguns eventos, né? Porque são 132 slides, eu fiz só 30, tá? Eu vou falar apenas nas regras de transição específica do regime geral, as 5. E da pensão por morte. Se nós formos falar de regime próprio, de custeio, nós vamos enlouquecer, vamos marcar outros eventos, é mais viável. Contribuições. Contribuição rural vai ter contribuição a ser paga. Isso é a parte mais gritante da PEC. Aposentadoria por tempo e idade. Unificação. Vai acabar a aposentadoria por tempo de contribuição e idade e vai existir uma só. Como vai ser? Hoje. Como é hoje? Por idade. Mulher 60, homem 65, 15 anos de contribuição. Por tempo de contribuição. 30 mulher, 35 homens. E se somar o tempo com a idade, tiver 86 mulheres e 96 pontos homem, sem fator previdenciário. Essa é a regra hoje. Simples, né? Eu não estou entrando o que é matéria de prova, o que considera, deixa de considerar, nada disso. Mas essa é a regra legal estabelecida. Hoje, 62 anos mulher, 65 homens, com 15 anos de contribuição. 60% da média, não é 80%, e 2% a cada ano, além dos 15%. O homem ficou com 20% no final, viu, gente? Essa é a parte ruim. E a aposentadoria rural não mexeu, LOAS não mexeu, está fora da PEC, né? Eles conseguiram deixar o LOAS e rural fora da PEC. Bem como policiais militares, professores na regra de cálculo de proventos também ficou fora da PEC. Regra de transição, aposentadoria por acidente de trabalho. Gente, isso aqui é lindo, olha o que aconteceu. Nós temos uma aposentadoria especial com parâmetros a ser reconhecido com todas as NRs que o Ministério do Trabalho criou nos últimos 50 anos, criando parâmetros, algumas fundações científicas estudando durante 30, 40 anos para criar parâmetros de ruídos, de ações, agentes nocivos, agentes
cancerígenos para vir isso aqui na PEC. Ó. Lei complementar poderá disciplinar a cobertura. Poderá. Vamos gravar o núcleo verbal, que é interessantíssimo quando se fala numa lei. Poderá disciplinar a cobertura dos benefícios não programados. Programados é só um, é só aposentadoria por tempo ou por idade. Inclusive os decorrentes de acidente do trabalho, a ser atendido concorrentemente pelo regime geral e o setor privado. Gente, vocês ouviram falar em ações regressivas da União contra algumas empresas por acidente de trabalho? Resumidamente, eles pegaram isso e botaram aqui. O que eles estão dizendo? Nós podemos criar uma lei complementar, regular a aposentadoria especial, mas não vamos pagar só uma parte. Outra parte é a empresa que concorreu com o acidente. Aonde está o direito social tutelado que nós chamamos de Previdência Social? Onde está? Se não tem o Estado para isso. Criaram ações regressivas há 4 anos e não conseguiram botar em eficácia ações regressivas contra as empresas. A maioria já saiu arrotou no STF e não vai ser julgada. A empresa manteve suspenso e a Previdência não recebeu. Não satisfeito, eles botam na PEC desse jeito. Isso foi o que fizeram com a aposentadoria especial, gente. Desconstitucionalização da alíquota diferenciada. A alíquota diferenciada, que vocês sabem muito bem o que é. Olha que gracinha. Lei poderá instituir sistema especial de inclusão previdenciária com alíquotas diferenciadas para atender os trabalhadores de baixa renda e aqueles sem renda própria que se dediquem ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencentes a famílias de baixa renda. Poderá. Não sei se vai. Regra de transição 1. Nós sabemos o escopo da base do que é uma aposentadoria por tempo de contribuição, a pontuação. Hoje, quem cumpre, nesse ano de 2019, 86 mulher, 96 homem, tem o melhor cálculo, concordam? Tranquilo? Está todo mundo tranquilo em relação a isso. Então, em tese, a regra de transição dessa deveria ser melhor, não deveria? Então, vamos lá. Está no artigo 15 da PEC. O que lá diz? O segurado que até a data de entrada em vigor dessa emenda fica assegurado aposentar 30 anos mulher, 35 homem. Isso não mudou. O somatório da idade e do tempo tem que dar 86 mulher e 96 homem. Olha que gracinha o parágrafo primeiro. A partir de janeiro de 2020, ano que vem, a pontuação do inciso 2 do caput será acrescida 1 ponto a cada ano para o homem e para a mulher, até atingir a mulher 100 e o homem 105. Lembra que a nossa mini reforma do ano passado aumentava o ano a cada 2, estão lembrados? Aqui volta para 1, é o tal do correr atrás do rabo. O valor da aposentadoria, isso aqui é uma norma de desconstitucionalização, quando você delega integralidade, concedida nos termos dispostos nesse artigo, será apurado na forma da lei. Isso aqui chama atestado de incompetência, chama isso aqui, ó. De forma prática, está aí, ó. Em 2019, mulher 86, homem 96, 35 homem, 30 mulher. Em 2020, 87, 21, 88, 89, 90, vai correr atrás do rabo. Não tem esse negócio de aumentar, você trabalha 2 anos, vira 4, não, é atrás do rabo. O homem em 2028 vira 105 pontos e a mulher 100. Esse, eu vou até... Não, eu vou deixar para o final. Tem um exemplo que eu fiz... dessa regra 86-96, recentemente, para um grande amigo, à mão no aeroporto. Ele quase infartou quando eu mandei para ele. Mas vocês estão sentados, eu vou mostrar para vocês no final. Regra 2, base legal, idade relativa. O que é isso? O segurado que até a data dessa emenda ficará assegurado da seguinte forma: 30 anos e 35, não mudou sempre. Idade 56 se mulher e 61 homem. A partir de 2020, a idade será acrescida de 6 meses a cada ano até atingir 62 de idade mulher e 65 homem. O valor da aposentadoria vai ser na forma da lei. Vão fazer o valor que quiser. Tá aí, como ficará? 2019. Mulher 56, homem 61, 35 e 30. Isso tudo, o salário já avisado vai ser 60%, mais 2 a cada ano, viu, gente? Nem coloco, porque isso na forma da lei é esse. 2020, mulher 56,5, homem 61,5.
2021, 57, 62. A partir de 2027, mulher 60, homem 65. Mulher a partir de 2031 vira 62. Homem para em 2027. Regra de transição 3. 100% de direito adquirido. O segurado que até a data da entrada dessa emenda contar com mais de 28 anos de contribuição mulher e 33 de homem e corresponder cumulativamente, essa é aquela regra de transição que estiver faltando só 2 anos, viu gente? É essa aqui. O cumprimento do período correspondente a 50%, que é o pedágio que eles falam, na data de entrada de vigor da mulher 28 e o homem 33. Olha que gracinha que ficou. Homem 35, mulher 30. Data da promulgação. Mulher tem que contar 28 anos e um dia. Homem 33 anos e um dia. O benefício concedido nos termos deste artigo terá seu valor apurado de acordo com a média aritmética simples dos salários e contribuições, a nossa regra atual, de acordo com 8.213. Portanto, essa é a única regra de direito adquirido. Quem tiver faltando mais de 2 anos vai levar paulada igual todo mundo. Porque qualquer técnica que você usar para simular todas as regras de transição cai nos 65 anos. Parece que eles foram cirúrgicos. Eu vou provar no final esse exemplo que eu fiz da regra 86 de um amigo. Regra 4. Quem estiver filiado até a data da emenda. Nós que estamos trabalhando, né? Está filiado até hoje. Eu não estou nos últimos 2 anos. Eu não estou na regra 86 e 96, mas eu estou com 20 anos de contribuição. Está aí. O segurado que trata do o inciso 1 do artigo 7º é onde diz que homem é 30, mulher é 30 e homem 35 da Constituição, viu? Da 201. Filiado ao regime até essa data da emenda, poderá aposentar-se cumulativamente com os seguintes requisitos: 60 anos de idade se mulher e 65 se homem. 15 anos de contribuição para ambos os sexos. A partir de 2020, a idade de 60 anos da mulher previsto no caput será acrescido de 6 meses a cada ano até 62, para manter aquele princípio da 62 do geral. E o valor vai ser o quê? Na forma da lei, 60% mais 2% ao ano. Olha lá, em 2019, está todo mundo filiado, né? Teria que ter 60 anos, 65. A mulher, a partir de 2023, a idade mínima dela é 62. Homem e mulher, 15 anos. Eu, de Giovini, acredito que o homem vai voltar para 20 no Senado. Eles não vão deixar passar, não. Regra 5, gente. Filiação após a emenda. Primeiro, vamos discutir uma coisa. A PEC, ela não revogou os conceitos basilares da 8.212 e 8.213. O que é segurado, o que é período de graça, o que é carência, isso não mudou. Isso vai servir para que se apure em qual regra de transição. E aqui ela vai ser cirúrgica. Por quê? Filiação após a emenda. O que é filiação? Se eu estiver em período de graça, é filiação? Que seja de 12, 24 ou 36. Todo mundo que contribui até 12 meses tem 12 meses de período de graça sem pagar com cobertura previdenciária. Um exemplo prático: se eu tive um vínculo em janeiro de 2017, em setembro de 2018, não, em outubro de 2018 me mandam embora. Notoriamente eu tenho um período de graça até 15 de novembro de 2019. Se a PEC é votada em setembro, eu estou filiado ao regime ou não? Sem contribuir. Essa é a primeira pergunta. Para efeito legal, você está afiliado ao regime. Por quê? Qual a atividade principiológica da filiação? Concessão beneficiária. Período de graça tem direito à concessão? Tem. Está vendo? Para se enquadrar nessa regra de transição após a emenda é muito complicado. O cara tem que estar afiliado. É essa ou a outra? Então, é muito complicado. Então, se o cara tiver problema para provar a período de graça, ele primeiro precisa provar o período de graça para depois se encaixar na regra de transição. Pra vocês verem como vai ser difícil você enquadrar em cada regra de transição dessa, se for dessa forma. Porque todas elas têm princípios e conceitos antecedentes que você tem que cumprir.
A PEC não traz só. Aí nós temos um problema. Quando, lá no começo, antes dela ser votada, nós nos reunimos, as mais de 100 entidades, e falamos assim: somos contra a desconstitucionalização da Previdência. Por quê? Hoje eu estou falando isso para vocês. E se a lei complementar tratar disso e revogar? Desconstitucionalizou, a lei pode fazer. Está vendo qual é o problema da desconstitucionalização? Que alguns leram, não sabiam. É tão técnico dentro da Previdência que alguns não sabiam o que era. Nem os deputados sonham o que é isso. Mas eu estou dando um exemplo nessas duas regras de transição. Se quiser mudar o período de graça para 6 meses, vão mudar. Está desconstitucionalizado. Então eu falo o que eu falo para vocês hoje. Depois da lei complementar é outra conversa. Porque o que foi desconstitucionalizado pode ser tratado na lei complementar. Vocês estão respirando, gente? Está todo mundo respirando? Não, só para saber. Aposentadoria especial. Aqui eu coloquei, ó, gente, minha pressão sobe quando falo aposentadoria especial, porque eu posso ter andado a barriga de idiota, mas eu não sou. E o governo acha que eu sou idiota. E acha que todos vocês são idiotas. Com qual idade um brasileiro, em média, começa a trabalhar? 20, 17, né? Assim, formalmente, 16, tá tranquilo? 17, né? Tá bom. Eles querem pegar a aposentadoria especial, fazer aquela palhaçada da lei complementar que eu mostrei lá no começo, mas lá eles colocam da seguinte forma no 19, numa regra de transição. Até que a lei, olha que gracinha, eu adoro ler isso. Até que a lei complementar dispõe sobre a redução de idade do parágrafo 1º e 8, que é especial, será concedida a aposentadoria aos segurados que comprovem exercício de atividade com efetiva exposição aos agentes nocivos, físicos e biológicos, ou associação desses agentes, vedado a caracterização por categoria. Lembre-se bem disso. Ou ocupação durante 15, 20 e 25 anos nos termos do artigo 57 e 58 da 8.213. Estou provando que muitos preceitos da 8.213 não estão sendo mexidos. Quando cumpridos, vamos lá, 55 anos, quando se tratar de 15 anos de contribuição, criaram 3 idades mínimas para especial. 55 para quem tem 15, 58 para quem tem 20 e 60 para quem tem 25. Gente, o cara começa aos 17, lá na Sama, né? Trabalha 25. Dos 42 aos 60 ele vai roubar, porque com os 42 ele já tem 25 lá na Sama, tranquilo? Mas ele não tem a idade. Aí ele vai trabalhar, sabe onde? Sabe o que eles querem? Que ele vá para atividade comum geral. Eu te pergunto, um cara que trabalhou em 25 anos de atividade especial, ele tem saúde para trabalhar mais 14 anos, gente? É subestimar minha inteligência em falar que existe aposentadoria especial de 25, onde essa aposentadoria se sujeita a um pré-requisito intransponível da idade mínima. É me chamar de burro. Ou então ele quer que o cara rouba até os 35, né? Ou se prostitui até os 35 e começa aos 35, caiu aos 60 e tem 25. Se isso me chamar todos nós de otário, eu não sei qual é o nome. Se isso não é extinguir a aposentadoria especial, eu também não sei qual é o nome. Não, estão garantindo uns 15, 20, 25, até diminuir a idade mínima. Só que tem preceito que as pessoas não entendem. Falei no começo. Idade, ela era critério para aplicação do fator previdenciário ou não. Idade mínima é pré-requisito. Você chega na fila, o cara, quantos anos você tem? 64, e próximo? Esquece, é pré-requisito. Então as pessoas, os deputados também não têm noção do que é essa diferença. Então, se isso aqui não é subestimar a inteligência do brasileiro e acabar com a aposentadoria especial, é o quê? Então, 14, 15 anos, no início da vida ou no final para se aposentar, quem faz atividade especial vai fazer o quê? Não, gente, eu não vou longe, não. 55 anos para quem fica 15 anos enfiado dentro de uma mina. E vai começar aos 40, gente, me ajuda. Se esse cara tiver saúde, esse que trabalhou aos 25 e começou aos 20, dos 45 aos 60 ele vai fazer outra coisa. Se ele tiver saúde, ele vai estar contribuindo 15 anos para o lixo.
Porque 15 anos atrás, ele já tinha os 25 para aposentar especial. Ele só não podia passar fome para esperar ter idade. E vou longe, hein? Aqui, vocês viveram isso. A Lei 10.666 de 2003 transformou as contribuições presumidas. Tirou a carência da aposentadoria por idade. Lei complementar vai voltar. Para que esse mineiro de 25 anos, gente, de pirraça não fique 15 anos sem pagar. Porque se ele for pagar e aos 60 não tiver qualidade de segurado, ele não vai aposentar. A qualidade de segurado que em 2003 todos os trabalhadores ganharam no Congresso vai voltar. Vai ser obrigatória a qualidade de segurado. Isso aí já está avisado. E aqui, ó. Legal também, ó. Nós lembramos lá, 20, 25 anos e 15, sem idade, 100%, média aritmética dos 80 maiores. Parágrafo 2º. O valor da aposentadoria que trata corresponderá ao valor apurado na forma da lei. Todos. Tem a mesma regra. Professor, está fora da reforma. Garantiu só a idade mínima, né? Deixa eu ver se eu fiz aqui. Não fiz não, né? Isso. Aposentadoria do professor. Até que lei disponha sobre o tempo de contribuição do parágrafo 7, do 30 e 35 anos da Constituição, aqui, o segurado filiado à Previdência, após a data de entrada de vigor dessa emenda, será aposentado com 62 anos de idade e 65 homem, a regra geral. E com 15 anos de contribuição, mulher e 20 homem. Aqui mantém o 20. E eles vão manter. Parágrafo 1º. Até que a lei complementar dispõe sobre a redução de idade do 1º ao 8, que é o especial e professor, será concedida a aposentadoria. Aqui foi a vitória dos professores. Aos professores com 55 anos, com 25 anos de contribuição exclusivamente em sala de aula, e 57 anos mulher e 60 homem. Então conseguiram os professores aí a redução da idade, os médicos ficaram de fora, graças a Deus. Eu acho que os professores também tinham que ficar. Eu brinco e falo que eu sou o maior defensor de que as regalias do professor e do médico sejam extintas. E vocês vão concordar comigo. Quando houve, na Constituição de 88, a possibilidade de acumular cargo público, a diferenciação de cálculo, a redução de idade, tudo para o professor e o médico, é porque naquela época tinha uma necessidade latente de se formar professores e médicos. E hoje está saindo pelo ladrão, só por isso. Está sobrando professor e médico, então não tem que ter regalia para eles não. Porque senão eles vão continuar, os médicos trabalhando 2 horas por semana, aquela coisa toda. Eu sou radicalmente contra. E os professores, infelizmente, ganharam. E o valor das aposentadorias vão ser apurados na forma da lei também. Oh, meu Deus, eu apaguei de novo. Pensão por morte. A pensão por morte concedida ao dependente segurado ou servidor público será uma cota familiar de 50% do valor da aposentadoria do servidor ou daquela que teria direito se fossem aposentados por incapacidade permanente na data do óbito. Acrescida a cota de 10% para cada dependente, até no máximo 100. Sem reversão. Morreu, continua 50. Não vai morrendo, vira 60, morre o segundo, vira 70. Não, é só 50, sempre. Tá? Se não tiver, olha para você ver, se tiver dependente, vai usar o 100%. Se não tiver, vai ser só o 50%. Isso é o que está na PEC. Todos morram, não tem volta. O rol de dependência do artigo 11 da 212 de 2013 vai mudar, porque lá eles falam que a caracterização de dependente será feita na forma da lei, por lei, e o menor sob guarda deixa de ser dependente expressamente na PEC. É tudo legal, gente. São coisas, né? E o que eles querem é que votem em segunda votação, vá para o Senado e o Senado não mexe, para que não tenha que ser votado novamente. Reforma da Previdência. Eu falei só das regras de transição, porque eu ia dar um nó muito grande na cabeça de vocês. Mas eu quero mostrar aqui agora o que eu prometi. Aqui na pasta. Aqui. Olha o que eu fiz, que gracinha. Ué, isso aqui. Ixi, qual que abre aqui, hein? Só marcar embaixo quadrado, esse quadradinho branco embaixo, e ok. Gente, olha aí. Olha que gracinha. Isso aqui eu fiz no aeroporto para um amigo que estava desesperado. E eu fiz questão de deixar desse jeito para vocês verem.
Ele tem 54 anos e 31 anos de contribuição. Portanto, não está faltando só 2 anos. Ferro nele. Ele tem lá 85 pontos, não tem? Está longe para 96, não está? Falta 11. 11 pontos hoje, em regra, seriam mais 5 anos e meio, claro? Tranquilo enquanto a isso? Com 54, rapidamente vocês falariam que entre os 59,5 e 60 ele estaria aposentado. Se fosse hoje. Olha que gracinha na regra de pontuação, ó. Lá no artigo 29C é a regra 86 a 96. PEC no artigo 15. 1 ponto a cada ano a partir de 2020 deixa de ser 2, vira 1. Olha lá. 2020, 97, 21, 98. Aí eu vou acompanhando a idade dele aqui para vocês verem como é que ficou a gracinha. Amiga, eu vou apanhar. Aqui, lembrei aqui. Olha que gracinha que ficou, ó. 50, olha para você ver. Ele só vai ter. Se ele não, se for na regra normal de agora, ele trabalharia ó, com 35 anos, ele teria 80 e 93, tá vendo? 58 mais 35. Com 59 mais 36, ele teria 2024, ele teria 96, é isso. 96 pontos. Não, 95 pontos. Ali ele aposentaria? Não, mas você concorda comigo que em 2023, com 35 anos, ele poderia optar em aposentar com fator previdenciário? Poderia. Como está sendo extinto, ele não tem essa opção. Ele só tem uma opção. Uma opção. Ele vai aposentar aos 105 pontos. 63 anos com 40 anos de contribuição. Ele não tem outra opção. Por quê? Ou então ele cumpre os 35 com 58 e fica até os 65, até 2030 sem trabalhar. Ou ele cumpre a regra de transição, ou ele cumpre a idade mínima. Então o que eles fizeram? Toda a regra de transição, você está próximo dos 65. Então se ele com 35, ele não pode optar lá em 2023. Não, eu quero fator previdenciário. Não, o fator não existe mais, esquece. Essa regra de transição não existe. Existe só para quem tem o quê? 2 anos. Por isso que eles já avisaram que, passados 2 anos da promulgação da PEC, eles vão extinguir a lei do fator previdenciário. 9796 não vai existir mais. Porque não vai ter finalidade para ela. Porque para você optar aposentar com fator previdenciário, se você estiver faltando 2 anos, você não está. Depois de 2 anos ela não tem que existir. Então um cara que em tese, em 2023, aposentaria com fator previdenciário em 2023, ele vai ter que aposentar em 2028 com 63 anos, que foi quando ele fez 105 pontos. Ou ele aposenta em 2028 com 105 pontos, ou ele aposenta em 2030 com 65. Um cara que hoje faltaria 4 anos para ele submeter ao fator, ou 5 anos e meio para ele não ter a integral como hoje é, que é a da 29.6 da regra 86/96. Então assim, é muito ruim você pegar 5 regras de transição e você não saber como você vai enquadrar nelas. E o pensamento é muito claro. Tem mais de 2 anos? Ferro. Só quem tem menos de 2 anos. Aí vocês agora vamos ser pragmáticos, né? Todos que tiverem possibilidade de pagar para enquadrar nos 33 ou nos 28, tem que fazer isso? Tem. E rápido. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida que o que pode mudar aqui são poucas coisas dessas 5 regras de transição. Mas a única que irremediavelmente não vai mudar é a dos últimos 2 anos de aposentadoria. Então é um desafio muito grande, porque hoje nós temos preceitos muito sensíveis que influenciam a profissão de vocês. Vou dizer uma coisa. Está na lei que a partir da 10.6666 não existe carência para benefício. Porém, também não cabe eles a exigirem atividade profissional para recolhimento. Então, se hoje você tiver 5 anos não pagos, você pode pagar sem atividade? No texto da lei pode, mas após passar da PEC eles vão tripudiar e vão te exigir atividade. Então eu não posso responder isso para um cliente. Salvo se eu for aposentar ele antes da PEC.
Porque o que mais existe hoje, infelizmente, são contribuições Código 1007 sem atividade. E a rigor da lei, isso chama simulação tributária, crime previdenciário previsto no Código Penal. Se você não tem como provar atividade, como que você recolhe no 1007? Simples. Então, a prática que nós trabalhamos e fazemos, com a PEC eles vão tripudiar e vão exigir atividade. Com certeza a lei complementar vai trazer isso também. Então, até se for fazer isso agora, tem que fazer com muita prudência. Se a pessoa tem... Agora, aí vai o que eu falei nos preceitos da 8.212, 2013, que estão e vão estar em vigência normalmente. O que é prova, o que prova atividade. Atividade para vocês é recibo, imposto de renda, não. Atividade para o direito previdenciário é um mero cadastro na prefeitura de autônomo diferente e é comprovação de atividade. Por quê? Para fins previdenciários, o valor de lançamento do valor trabalhado, do labor, não é do tributo, ele é autodeclarado. Eu posso vender laranja no semáforo e dizer que eu vendo por R$ 1.500 ao mês. E é esse o fato gerador que vai ser estabelecido para ser pago. Mas eu preciso primeiro o quê? Provar a atividade. Aí vem a prática mais comum também. Não, é o seguinte, eu tenho um tio que é dono de uma transportadora, eu tenho um carrinho no meu nome, eu vou fazer um contrato de transporte. A 10.6666 não diz que prestador a PJ tem que vir retido, aí os dois cometeram crime. Que vai pagar como autônomo? Um cara que tem contrato com a PJ pode pagar 10.07 no carnê? Não. Ah, mas é pago e o INSS conta. Falha do INSS. Se passar a PEC, isso não vai existir mais não. E dependendo de algumas agências que vocês vão, o servidor pede a prova do trabalho. Aí o cara vai lá e junta o contratão. Não, eu presto serviço em tal lugar. Oficia a receita na hora e intima a empresa. Sério, muito complicado. Diga lá. Pega aí. Vai acabar o facultativo? Se fizeram isso para delegar para uma lei complementar o baixa renda, o que você acha? Eu acredito que ele não vai existir. Isso tudo nós vamos ter que esperar a lei complementar, porque ela vai tratar de tudo isso. E a lei complementar vai revogar vários artigos da 8.213 para adequar as regras de transição na PEC. E é nesse momento em que eles vão se utilizar, não da desculpa, mas da necessidade legislativa, de adequar o texto legal da 8.213 e da 8.212, que a PEC traz sobre custeio também. É nesse momento que vão mexer muita coisa que pode ter certeza que já está desconstitucionalidade, eles podem mexer. Não só para adequar. E eu acredito porque nós já militamos juntos em prol de uma causa e hoje estamos separados, mas o coordenador da proposta da reforma, que é o Leonardo Rolim, nos ajudou a botar a PEC 287 na gaveta e hoje ele está do lado de lá. Então, assim, é um cara muito preparado, conheço muito bem, é meu amigo. Eu tenho certeza que todas as leis complementares e todas as instruções estão prontas para dar Ctrl+P e imprimir, por conhecer ele tão bem. Então, nada vai ser feito. Foi feito em conjunto, com certeza, imediatamente as leis complementares serão votadas no Congresso, as instruções serão emitidas naturalmente. Vai demorar. Não vai, esquece. Pode ter certeza que em ato contínuo isso vai entrar em votação no Congresso, todas as alterações da 8.213 e da 8.212. O que pode, claro, demorar é aquela concessão lá da lei complementar para regular a atividade especial. De repente vai virar igual o direito de greve, nunca vai ser regulamentado. Então, a preocupação, eu acho que eu fui bem claro em relação ao que as entidades sempre brigou no começo sobre a desconstitucionalização. Dar uma liberdade legislativa para o Executivo alterar os conceitos basilares que estão lá na 8.212, 8.213, que antes se tentaram por várias vezes, mas não foram feitos porque os projetos eram inconstitucionais. Nem passava na Comissão de Constituição e Justiça do Congresso. Tentaram por várias vezes. Então eles vieram aqui e desconstitucionalizaram tudo que eles quiseram. Como os deputados não sabem nem para que serve desconstitucionalização, vai passar todas. Não houve uma mudança de desconstitucionalização do projeto original. Não foi nenhuma nem duas vezes que a gente já se reuniu com todas abertas, uma cara crachada da outra, para ver pelo menos uma. Teve um filho de uma mãe boa daqueles deputados para falar, não, essa desconstitucionalização
pode transformar de forma frágil um direito que tem que ser pétreo. Não, esquece. Todas estão na PEC e todas vão passar. Então, o assunto é muito complicado. Tem a parte do custeio, tem a parte do regime próprio, a parte complementar. Aqui eu falei das regras de transição do regime geral e de pensão por morte. Isso é uma discussão monstruosa para nós. Agora, a nova briga depois da PEC é a gente tentar conter algumas alterações esdrúxulas que serão feitas na 8.213 e na 8.212 por lei complementar. É um novo desafio que a gente já tenta de todas as formas não mudar. Como que você vai tirar um filho... Gente, é aquela velha história. É como você hoje dizer que o direito previdenciário e o direito sucessório de herança não pode reconhecer a união estável. Isso é vida passada, a gente já passou. Não se discute isso mais. A sociedade evoluiu ao ponto que isso é inevitável. Isso é inerente à própria existência da sociedade. Aí nós temos um direito sobre o menor. Eu acho que eles não têm noção do que eles fazem, né? Só para você ter uma ideia do problema que o governo federal está arrumando com essa PEC. Aposentadoria especial, NRs, NRTs do Ministério do Trabalho, elas não nasceram porque elas queriam existir. Isso são julgados da OIT, que foram recepcionados pelo Brasil como norma constitucional. Nós vamos deixar de cumprir. Não vai existir segurança no trabalho mais. Aí eles me tiram um menor sob guarda da dependência. Isso é norma internacional de direitos humanos. Não sabem o que eles estão fazendo. Não é porque alguém colocou menor, não colocou, não. É porque, a bem da verdade, normas internacionais exigem de todos os países signatários que tratam de alguns direitos que eles concordaram. E foi julgado no próprio Congresso, absolvido como norma constitucional. Então eles não sabem o que estão fazendo, a grosseria que estão fazendo. Tanto quanto que, na semana retrasada, numa palestra no Rio, estava o Lewandowski e o Barroso, instigados sobre a reforma, eles não quiseram falar, mas no final mandaram um recado muito tranquilo. Os entes são independentes para atuarem nas suas jurisdições. O governo federal tem total autonomia para votar a reforma da Previdência. O que a Corte Suprema não vai permitir é retrocesso social. Então, assim, o recado foi bem dado, vai virar uma montoeira de decisões constitucionais que o STF vai começar a distribuir caneta. Nós vamos passar aí 6 meses. O prazo que nós não vamos ter a eficácia da PEC não é por não ter lei complementar, não. É porque vai virar um caminhão de ação direto de inconstitucionalidade. O STF já disse que algumas coisas, assim, infelizmente, eles vão fazer a contenção que a norma do próprio Supremo já está pacificada. Então, estou dando um exemplo da guarda para vocês entenderem que tem vários dispostos na PEC inteira que vai de frente a normas internacionais, que não é favor. É a mesma coisa falar que o Fernando Henrique foi um cara assim maravilhoso e votou a Lei Maria da Penha. Só quem não conhece o porquê que foi votado a Lei Maria da Penha. Foi uma obrigação, em 45 dias, do Brasil votar uma norma que regulasse violência doméstica de um julgado da Corte Interamericana de Direitos das Mulheres. Que o Brasil era signatário, o Brasil nunca prendeu o marido dela. Ela foi na Corte Internacional, a Corte Internacional julgou e mandou o Brasil votar uma lei. Por isso que teve. Presidente nenhum fez, congressista nenhum fez. Mentira. Então, estou mostrando da Maria da Penha para vocês verem a força que uma norma internacional tem quando ela é recepcionada. Existem 2 formas de se recepcionar uma ordem internacional de qualquer organismo, onde o Brasil é signatário, como lei ordinária, lei federal ou norma constitucional. O Brasil, tradicionalmente, ele só absorve como norma constitucional, para não ter discussão. Está lá na Constituição, acabou. Então, aqui eles colocam várias coisas que ferem acordos internacionais e estão fazendo como se nada estivesse acontecendo. Querem me falar que não existe isonomia no que ele fez com o Ministério da Defesa em segregar os militares e não segregar os militares e estaduais dos estados? Não precisa ser um expert em direito para isso. Última consideração. Estados e municípios participarão de toda essa loucura? Vamos lá. Eu sou gestor de um regime próprio. Milito no âmbito do regime próprio também a nível nacional. E as 2 instituições que congregam o regime próprio, isso já está acertado. O tanto para você ver a força da votação do primeiro turno, que nós só conseguimos, no máximo,
que seja feita uma emenda paralela, que eles não vão mexer na emenda da Câmara, justamente para que ela não tenha que voltar e ser votada de novo. Porque ela tem que ser votada em 2 turnos no Congresso e em 2 turnos no Senado. Porém, se o Senado mudar uma vírgula, tem que voltar para a Câmara e votar mais 2 vezes. Então, eles estão tão determinados a fazer essa loucura total da PEC, eu chamo de PEC louca, que eles aceitaram entrar com os estados e municípios. Lá no Senado, eles vão emitir, o presidente do Senado vai emitir um novo projeto de emenda constitucional para voltar para a Câmara, e eles vão aprovar a inclusão dos estados e municípios em PEC separada. Então, acreditamos que tudo que eu falei aqui, se mudar, vai ser muito, muito pouco. Não acreditamos que muita coisa vai mudar, não. Vai mudar mesmo na lei complementar, que é o preocupante que nós já falávamos desde o começo sobre a desconstitucionalização de tudo. Então, isso são alguns pontos sobre o regime geral, sobre as regras de transição. E se tiver outra oportunidade, eu acredito que até setembro pode haver algumas, eu posso falar de regime próprio, de complementar, de tudo que está na PEC, inclusive fazer uma parte do custeio, que tem muita coisa que vai mudar no custeio, de alíquota progressiva, de tudo que eles querem fazer. Agradeço a vocês o convite, uma boa noite. Acredito que toda vez que for convidado, Ivan, eu vou estar comparecendo. É muito bom falar um pouco de direito previdenciário, que eu sempre falo o seguinte: eu trato com muita clareza que direito previdenciário não é complexo. Ele é infernal, né? Porque complexo é algo que você estuda e você entende, né? E nem sempre o que você estuda no previdenciário você acaba entendendo. Então não é tão complexo, ele é mais do que isso. Envolve muita coisa, envolve direito tributário, direito constitucional, é uma gama muito grande. Então, sempre que a gente puder discutir, e se eu puder, em outra oportunidade, de repente a gente ter mais tempo e fazer uma banca um pouco maior, de 2 ou 3 colegas, que a gente possa debater com mais tranquilidade. Com mais tempo é mais fácil para a gente colocar outros exemplos e fazer em parte, nunca fazer ela completa, que é um material muito completo. Por acaso o senhor ouviu falar daquele acórdão do TCU que dá uma gordurazinha para os advogados e juízes que não contribuíram antes da Constituição de 88 e que vai contar o tempo de contribuição para eles? O senhor está por dentro dessa história? Infelizmente, o colega que fez o relatório daquele voto é um grande amigo, e aquilo ali nós chamamos de voto CPF. Aquilo ali foi para atender dois titulares de cargos do tribunal que precisavam daquela verbação. Aquilo ali em nenhum lugar do mundo tem existência. Não tem. O TCU, desde 99, pacificou que as contribuições pagas por membros ingressados no TCU ou por qualquer advogado que foi presidente de sessão, ela é averbada como efetivo serviço público, desde que recolhidas as devidas contribuições. Até porque não cabe, é isso que eu estou te falando, existe uma invasão de competência tão grotesca que o TCU não cabe a ele, de forma nenhuma ingerência para legislar sobre matéria de regime geral. Isso é incompetência absoluta. Ele pode, por fundamento de leis federais, basilar alguns julgados dele. Eu vou dar um exemplo para você. Em 2016, houve uma representação contra um aposentado do Senado, que ele aposentou por invalidez. 2 anos depois, ele era advogado, 2 anos depois ele começou a trabalhar como advogado. Logo, ele contribuía para o regime geral. O Ministério Público de Contas fez uma representação contra ele, e eu participei desse voto com 2 professores, porque solicitaram uma banca para a gente analisar, e isso já era uma tese que nós tínhamos há muito tempo. Se os regimes são distintos, se a base é distinta, não se comunica, por que na hora de penalizar comunica? Ele não aposentou pelo regime próprio? Qual a dificuldade dele trabalhar para o regime geral? Aí o Ministério Público de Contas do julgado diz o seguinte: mas o que ele não, a invalidez ela é plena. Eu falei, então eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Se um servidor da União cumular legalmente uma função no regime geral e aposentar no regime geral e lhe protocolar a carta de concessão, você aposenta ele sem perícia? Não. Então como é que você me fala que comunica? Para penalizar tem que comunicar. Não. Então existe no TCU, é o único acordo que existe no Brasil,
em que um servidor efetivo concursado aposentou em 2014 pelo TCU, era servidor do Senado, homologado pelo TCU. Em 2016 ele começou a trabalhar como advogado. O Ministério Público fez uma denúncia e essa representação está arquivada no TCU. É diferente. É matéria deles. Agora, são preceitos dele. Eles, apesar de ele estar aposentado por invalidez por um regime próprio, que é o da União, né, uma denúncia falando sobre atividade de regime geral não contamina o ato de legalidade da aposentadoria. Agora, o TCU julgar preceito de regime geral, isso para mim é nulo de pleno direito. Aquilo ali tem... Quando eu liguei para os meninos no Brasil, eu sabia quem tinha feito. Então, aquele chama julgado de CPF, inclusive na discussão da própria PEC, numa das comissões, aquilo foi gozação. Aquilo ali, o Ministério Público já recorreu, se você consultar no TCU agora, certeza que o Ministério Público recorreu e vai voltar atrás. Aquilo é só para dar, né? Da mesma forma aconteceu, por isso que eu estou te falando que existem julgados que vocês olham, tem que tomar cuidado. Não é tão simples, não. Porque ali não vai se sustentar. Ele tem que se sustentar até o fim. Entendeu? Então, fazem os julgados achando que aquilo vai perdurar, mas se o efeito ele é só minúsculo, é só naquela pessoa que entrou e momentâneo e vão recorrer. E acabou. Entendeu? Não pensa desse jeito. E só para lembrar uma coisa que eu esqueci de falar no começo, quando eu estava te respondendo, uma coisa que vocês não sabem é interessantíssimo. Tudo que acontece no governo para modificar a estrutura, para modificar alguma coisa, sempre tem uma motivação. Em 2013, eu tenho o dado, ele é bem concreto. Até de 2012 para 2013, o CARF era composto por câmaras. Existia lá 2 câmaras previdenciárias, né, que só julgavam matérias previdenciárias, Câmara do Imposto de Renda, Câmara do COFINS, né, tranquilo, aquela composição do CARF normal. Em 2013, o CARF unificou e hoje as câmaras são seções. Então hoje os relatores do CARF que não sabem de imposto de renda, eles têm que julgar imposto de renda. Os que não sabem contribuição social, têm que julgar contribuição social. Aí você fala, nossa, que bom, né? Ficou mais isolâmico, né? Não, eu vou te contar por quê. Vocês estudaram e aprenderam que o monstro no Brasil é chamado leão. Estou certo ou estou errado? Então vou dar uma notícia ruim para vocês. A partir de maio de 2012, o maior imposto arrecadado em volume único na União não é imposto de renda, passou a ser contribuição social, por isso que mudou as composições. Desde maio de 2012, o maior imposto arrecadado pela União é contribuição social. E eles não têm interesse de mostrar isso, é ruim, né? No discurso do déficit é ruim, não pode mostrar isso. Na época o CARF tinha 8 composições de outros tributos e 2 de previdência. Olha para você ver, 2 câmaras arrecadam mais que todas juntas. É feio. Então vamos dissolver tudo isso e deixar tudo misturado e fica tudo legal. Antes de agradecer, alguém tem pergunta para fazer? Olha lá. O Everaldo aqui, depois o Carlos lá. Esqueci o teu nome, cara. Dijovini. Aí que nome. Isso não é nome, né, gente? Dijovini. Diga. Eu pensei que nós tínhamos no estado de Goiás uma pessoa que entendia muito, que era o nosso colega Ari Leles, que entendia muito de previdência, né? Mas e agora parece que achou um que entende mais ainda, né? Mas a pergunta é o seguinte: eu já estou a desistir. Existe uma possibilidade, porque eles me tiraram 5 anos de aposentadoria, 69 a 74, estava na minha carteira de trabalho, que carimbado pelo INSS, que eu registrei uma empresa naquela época, em 74 fui lá, dei baixa nessa empresa, eles me tiraram alegando que carteira de trabalho não é a prova comprobatória para contar os anos. Você abriu empresa ou era carteira de trabalho? Você falou as duas coisas. Na época, eu tinha carteira de trabalho. Quando registrava uma empresa, ia lá no INSS, carimbava que registrou a empresa. Quando foi dar baixa, foi lá e carimbou que deu baixa na empresa. E ela falou que, e aí essas guias, não sei o que aconteceu, inclusive, eu tenho um filho que nasceu pela Previdência Social e paguei lá no Santander. Né? Então, há a possibilidade de eu reverter a situação? Vamos pensar numa coisa, não sei se eu vou falar uma palavra, se vocês conhecem aqui. Existe um sistema desativado na Previdência chamado sistema de microfichas. Eu já encontrei microficha de 68.
Então, de 68 eu já encontrei, então é raro, mas na prática só de 71 para cá, 72, né? Não tem anteriores. Se não houver a prova do recolhimento, impossível. Por quê? Na época, eu vou tentar. Eu acho que eu perdi foi roubado meu computador. Eu fiz um trabalho, até para um senhor que me pediu isso. Eu fiz o trabalho do. Deixa eu tentar lembrar, são algumas nomenclaturas que mudou no tempo. Em 51, ele era nominado como sócio cotista. E eu fiz a legislação de 51 até hoje, de todas as figuras empresariais. Desde o sócio cotista, desde o empresa, já teve a nomenclatura por 2 anos, empresário, formal. Todos eles. E tem um espaço de tempo, eu não lembro até quando, que eram dispensadas essas contribuições. Mas tudo que eu estou dizendo para o senhor é filosofia. Você não encontra nem julgado. Isso você vai pegar os estudos, está claro. Eu peguei todas as leis de 51 para cá e fiz um estudo para ele. A lei dizia, da mesma forma, se você for lá no ato das disposições transitórias, até 1954, vereador não tinha salário. Vocês se lembram disso? Lembro. Ótimo. Aí, olha, eu vou dizer para o senhor agora onde está a resposta da sua impossibilidade. Vou comparar o vereador até 54, que era munus público, era por amor, olha que graça. Idealismo, né? Era por idealismo. Sim. Aí lá no ADCT da Constituição 88, sabe o que tem lá, cara? O período do exercício de mandato de vereança na forma de munus público será contado prefeito de aposentadoria. Está no ADCT. Sem contribuição. Então, os períodos sem contribuição com a pecha de tempo de serviço que não foi recepcionado expressamente pela Constituição, mitigado é. Está respondido? A Constituição não trouxe nada sobre isso, para garantir que tempo de serviço, eu não vou usar uma palavra que eu prometo, porque nós defendemos isso no STJ com muita tranquilidade, tempo ficto. Tempo ficto é tempo inventado, isso não é tempo ficto, temos que separar. Porque a UNSS quis por 15 anos dizer que transformação de tempo especial para comum é tempo ficto, e não é. É transformação legal. Então, eu estou tentando não falar essa palavra é difícil, mas o tempo do senhor é um tempo não contributivo que a Constituição não recepcionou. Doutor, mas essa noite para mim é uma noite de bastante alegria, viu? Eu até por um compromisso quase que eu iria sair, mas eu fui aí o procurador do nosso presidente, né? E a gente postulou isso da justiça e, de fato, é o que ele colocou. Só tínhamos a carteira de trabalho, nenhum mais documentos, sabe? E realmente houve recurso, mas não teve condições. E o presidente sempre ficava assim, descontente, querendo ter ganhação, mas agora o presidente viu que realmente é impossível, sabe? É o Carlos lá, Carlos. Eu acho esse documento. Você entrou com a ação? Não, estou para um dia. Não, você entrou com a ação, não achou? Entrou. Não tem problema, vamos lá. Judicialmente você vai mudar muita coisa na sua cabeça. Chama ação rescisória por prova nova. Prova nova. Prova nova é quando você acha... O que é prova nova no direito previdenciário? Jamais pode ser uma prova que foi feita hoje, mas é uma prova temporânea aos fatos que quer alegar, porém ela foi encontrada hoje. Aí muita gente acha que fazer uma declaração hoje, fazer uma prova hoje é prova nova para fim rescisório. Não é. Existe ação rescisória. E aí vão virar e falar assim: não cabe ação rescisória no juizado especial. Tem um livro de 380 páginas do professor Savares que fala sobre isso. A ação rescisória previdenciária cabe no juizado por jurisprudência. Essas guias estão todas guardadas, e eu sei, só numa pastinha eu não sei como que se guarda. Foi aqui em Goiânia? Foi. Então vou contar uma fofoca para o senhor. Mas eu não sei se o senhor vai conseguir. Tem que ter muito boa vontade, né? O arquivo ainda existe. Tá? Fala no senhor. Não, senhor. Microfone. Lá na... Sabe onde é a Associação dos Surdos e Mudos, ali perto da Vila da terminada Praça da Bíblia? Lá no Novo Mundo. Ali tem um depósito monstruoso de quase uma quadra do INSS, que pouca gente sabe que ele existe. Está tudo lá, viu? Chama RDCOM, é um departamento lá. Qualquer um pode ir lá e procurar. Agora, esse é o problema. Olha para o senhor ver a dificuldade.
se abre um processo numa agência, vai para a gerência executiva e eles mandam para lá. Então, assim, vai ficar anos, vai ficar meses. É difícil demais. Mas que ele existe, existe. Goiás são um dos 8 estados no Brasil que guarda esses arquivos. Só 8 estados no país que guarda isso. O resto, tudo que está em microficha bem, o resto foi tudo incinerado. E eu sei que essas guias foi paga, foi porque está na carteira de trabalho. Quando eu fui lá e dei baixa, eu tinha que apresentar as guias pagas, certo? Aí, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Se eles pegaram essa guia e ficaram com ela. O senhor lembra, por acaso, só dar um exemplo, né? Porque nesse trabalho que o senhor fez tem um período que nós reconhecemos por um motivo. Lembra que antigamente, rapaz, eu tenho 40 anos, eu conheço os documentos mais velhos que vocês. É o seguinte, tem umas guias antigamente, GPS, que vinha assim escrito no cantinho delas assim, ó, quantidade de empregados e quantidade de sócio. Nós chamamos de mini GFIP. A ideia era ser um GFIP, né? Mas não tinha tanto computador, fazia aquilo. Aquela guia devidamente carimbada, não paga, você consegue reconhecer ela. Porque aí você vai ter o lastro dela declarada, se pagou ou não é outra história. Ela declarada, ela tem efeito de GFIP para fim de presunção. Vai ter os 2 sócios, ou seja, quanto era, se era cruzeiro, não interessa o inferno da moeda que era, mas ali tem a composição dos empregados dela. E se você no período provar o contrato social com aquela original, você consegue. Inclusive tem alguns que tem selo no verso. Aí você consegue. Mas, meu amigo, a pastinha da baixa com a empresa, está tudo num lugar só, certo? E sumiu, foi tudo. Vamos ouvir o Carlos aqui. Vai lá, Carlos. Boa noite, Jovino. Tudo bem? Seguinte, tudo bem, né? Estou com o empresário seguinte, sexta-feira ele pegou o tempo dele de contribuição, 37 anos. Ô, gente, eu esqueci de falar o que eu falei para o rapaz, vou falar agora. Lembra? Exato, exatamente. Ele pegou lá, ele tem 54 anos, tem 37 anos de contribuição, 17 dias e 2 meses e 17 dias. Ele com 54 anos, se ele recolher mais 2 anos, ele está recolhendo integral. Ele pode aposentar. Ele tem 54 anos hoje. Certo? Ele tem 37 de contribuição. Ele está com 91. Vai dar 91. Ele pode sem nenhum problema, não tem que pagar pedágio nenhum. Só de um? Não, nenhum. Nenhum. Porque o pedágio ele paga do tempo que falta. Mas ele vai aposentar pela proporcionalidade? Ou... Não. É a única regra vantajosa. Olha lá. Então está na hora de aposentar. Apaga aí um pouquinho a luz, só para a gente ver ali, ó. Olha para você ver, ele está aqui, ó. É a única regra. Se ele tem 37, não interessa. Se ele tiver 35. De contribuição. Não, tudo bem. Aqui, ó. Está aqui, ó. 100% do direito adquirido. Ele está a menos de 2 anos de se aposentar? Óbvio. Olha aqui, ó. Qual é o critério? Tem que ter 28 anos e 1 dia. E 33 em 1 dia, ok? Isso. Ele vai optar por essa média, ele vai pagar, vai ter o quê? Sem nenhum problema. Ele vai pagar 50% de pedágio e vai ter direito ao benefício, não vai? E que pedágio que ele tem que pagar? Nenhum. Nenhuma. Ele vai poder exercer a regra 85, 95 plenamente. Ele está com 57, 54 e 37. 37. Ele está com 92 pontos. Vai dar 92 sem agora. problema nenhum. Daqui a 1 ano e meio ele vai requerer aposentadoria pelo princípio regiaco da regra 86, 96, com pleno. Olha a forma de cálculo que está na PEC. O benefício será concedido na forma da média aritmética, na forma do 29. E é o único que vai se livrar esse. É o que está com menos de 2 anos. Exato. Ele pode, um dia depois da PEC, chegar lá e aposentar. Como que ele vai aposentar? Como hoje. Fora da regra com o fator. Mas média normal, sem redução de 60%. Porque nós até fizemos as contas, ele começou a recolher a partir de 2004, recolher integral, só deu 15 anos. A mulher falou que tinha que dar 17 lá para ele, que o 17 dá 204 contribuição. Tem essa regra ainda? Como é que você está falando? Os últimos 17 anos, ela disse que para ele aposentar pela integralidade, hoje no caso 5.839. Proventos integrais. Né? Exato. Aí ele vai, para ele aposentar assim, ele tem que recolher mais 2 anos para dar 17, para dar 204 contribuições integral. Não, ela está falando da carência. A carência não existe. Esquece. Carência não tem nada a ver. Carência para ter contribuição não existe. Ele não precisa nem. Se ele quiser, ele vai contribuir só para cumprir o tempo. Ele não precisa de contribuir mais. Mas ele aposentaria com o fator. Com o fator. Para ele não. Ele é muito novo. Para ele não atingir o fator, ele tem que contribuir 1 ano e 7 meses, 2 anos. E ele vai aposentar independente da PEC.
E com o fator previdenciário... Nessa regra transitória, é simples, é só ele pegar lá, ó, na regra do artigo 17 da PEC. Tá? Artigo 17. 17 da PEC, normal. Esse é o único que vai se livrar. O que tem menos 2 anos já passou dos 35. Mas tudo bem, mas só que a aposentadoria dele não vai dar integral. Não, esquece. Esquece vamos esse dizer, vamos esquecer a terminologia integral? Isso. Na próxima vez eu posso trazer uma carta para mostrar uma coisa para vocês. Os valores de salário de contribuição nunca foram os mesmos. Nunca. É aplicada a atualização primeiro. Isso. Depois de aplicada a atualização, é expurgado os 20 menores e feito uma média aritmética. É necessário entender o que é salário de contribuição, salário benefício e RMI, que é a renda mensal inicial. O salário-benefício dele vai ser 80% dos maiores salários devidamente atualizados. Critério e pré-requisito, gente, nunca esqueça disso. Pré-requisito, primeiro atualiza, depois expurga. Por quê? Até 2000 era 3 por 1. 2000, 2001, a atualização era 2.8. Hoje ela é 1.2, 1.3. Mas de 94 a 2001 era 4, 3. Então tem gente que tinha salário de R$1.000 que vira 4 agora na média. Então, primeiro atualiza, expurga 20%, e faz, os 80% vai ser a média daquilo aritmeticamente sem tirar nada. Quando eu te cortei justamente por isso, porque existe a diferença de integralidade e proventos integrais. Regime geral só se aposenta com proventos integrais. O que é integralidade como conceito? Última remuneração. Por isso que não existe integralidade no regime geral. É proventos integrais. Integralidade é uma terminologia do regime próprio. É aquele que aposenta com a última remuneração. Entendeu? Então, a proventos integrais é 80% dos maiores expurgados 20% depois de atualizado. Faz uma média aritmética simples. Agora, tem-se um problema. E se for por tempo de contribuição, né? 37 anos. Se ele tiver menos... Quando ela falou esse 100 e pouco, talvez ela falou do redutor do mínimo divisor. Vou dar um exemplo. De 1994 para hoje, olha para vocês entenderem uma coisa, são 25 anos. 25 vezes 12, 300 competências. Vezes 60%, 180, são 15 anos. Ele precisa, no mínimo, ter 180 contribuições no PBC, chamado Período Base de Cálculo, que é do Plano Real para cá. É facinho, de julho de 94 para cá. Então ele, se em 25 anos ele não tiver 15, ele vai ter um redutor no divisor. Só isso. Mas é difícil quem tem esse tempo de contribuição ele não já ter, tem não. 37 anos, não é possível. Não, muito difícil. Muito difícil. Mas então vou orientar ele a aposentar. Mais alguém querendo questionar aí? Espera aí. Internautas. Espera aí, só um pouquinho. Depois eles colocam. Espera aí, Laura, agora mesmo vai. Fala. Mais uma coisinha. Eu estou sempre pensando nessas possibilidades, né? Quando que acabou, que na época o exército valia dobrado? Ou acabou quando? Foi emenda constitucional 20. Quando? A emenda constitucional 20 ela acabou com contagem em dobro de licença-prêmio, contagem em dobro de licença, contagem em dobro de serviço especial, do Diaba 4. Quando foi que acabou? Emenda constitucional 20 de dezembro de 98. 98. Isso. Aí aconteceu o seguinte. No regime... Mas aquele aqui, 98, quando acabou, se a pessoa civil de 64 até 69... Vou chegar lá. São dois assuntos, regime geral e regime próprio. O que a jurisprudência decidiu? Isso é um princípio constitucional que chama princípio regi actum. A regência do ato da lei é que garante o seu direito. O que a jurisprudência fez? O servidor público que... Vou te falar da licença-prêmio. O servidor público efetivo, que o ciclo aquisitivo que gerou o direito à licença-prêmio é antes de 98, ele ainda pode contar em duplo. Contei semana passada e aposentei um. Agora, se o ciclo aquisitivo for após dezembro de 98, não tem direito. Vou responder o senhor. No regime geral, o princípio regi actum, ele não é vinculado ao exercício do direito, mas ao exercício da aposentação. Então, vários julgados... que vários advogados tentaram pegar esse preceito do regime próprio e falar, mas eu exerci o exército antes de 60, eu tenho direito. Aí nós temos um problema muito grande. A 8.213 expressamente vetou. O regime próprio é porque não havia norma para isso e a jurisprudência fixou a tese no sentido de garantir um direito antes da mudança, mas no regime geral vem a 8.291 e vetou. Só tem a contagem específica. E eu vou falar uma coisa para o senhor, está tão difícil contar para o período de exército, que até um tempo atrás você tinha que apresentar
o certificado original. Hoje eles já querem certidão atualizada, não quer o antigo mais não. E está demorando 4, 5 meses, tem gente brava com isso. Antônio. Dentro dessa situação, quase semelhante à do nosso presidente, o contribuinte está com 67 anos e já está pretendendo entrar com a aposentadoria. Mas, no período que ele recolheu, ficou faltando, me parece, 2 dias para ser recolhida. Ele pode recolher agora para contar, para não ter essa falha das contribuições? Qual o tempo de contribuição dele? Quanto tempo ele tem? É mais de 15. Então ele vai fazer com o tempo de idade normal. Aposentadoria por idade. Isso. E ele não tem 15. Esse tempo é quando? Qual período? Qual a competência? De qual mês e ano? Não lembro agora de cor. Mas... Se for antes de 2003. 2003? Se for antes. Se for antes do Plano Real 94, esquece. É impagável. Porque não há norma judicializada que autorize a conversão real. Isso foi fruto daquela desgraçada da Georgina que acabou com a nossa vida. Nas conversões do real, ela acabou com muito rombo da Previdência. Aí a norma constitucional do STF não autoriza nenhum pagamento retroativo antes do Plano Real por causa dela. Já teve norma no STF. Então, no Plano Real, se for... Antes de 94, esquece. Se for de 94 a 2003, antes da 10.666, você tem que ter uma autorização do INSS. Você tem que abrir um processo administrativo. O setor de arrecadação do INSS vai calcular. Por quê? Até, se eu não me engano, até 96 tinha multa de 200%, multa de 300%. Era um valor astronômico. Muito complicado pagar esse valor. Por quê? Eu vou dizer uma coisa muito séria, e às vezes alguns de vocês já cometeram isso, já chegaram em mim. Não, vamos pedir para calcular. Gente, o Código Tributário Nacional é claro. Verba prescrita, se declarada de ofício para cálculo, constitui crédito novo. Não, ficou caro, não vou pagar. Vai para a dívida ativa, se lascou. Esquece. Se pedir para constituir cálculo de crédito prescrito e não pagar, se lascou. Que confessou a dívida. Eu convenço o cliente meu pagar um de vocês para fazer um cálculo. Eu não lembro de nome, mas já pagou R$1.000 e tantos para um aí, para calcular, para ele saber mais ou menos quanto é. Por quê? Vai dar uma diferença? Vai, gente. Mas o cara pelo menos sabe, deu 69.200. Ou vai dar 73, ou vai dar 68, mas o cara não assusta. Eu sou o maior incentivador de pagar vocês para fazer. Por quê? Eu não estou falando que vocês vão acertar. Mas o cara não vai achar 10 e vai vir 70. Você vai dizer que é 65 e vai vir 70. Ninguém reclama com essa diferença. Mas o cara acha que é 15 e 20, 200 mil. E aí? Então eu faço cliente pagar. Todos eles. Vocês vão lá, procura alguém, senão eu indico, mas para pagar. Porque se você não tiver isso, eu não monto o processo. Ou então você vai assinar uma declaração dizendo que você assume o risco. Porque vira dívida automática. Valeu, obrigado. Mais algum questionamento? Eu queria só, pessoal. Pode falar. Assim, a minha esposa, ela é servidora pública federal. E essa reforma vem como uma bomba para o servidor público federal. Ela já cumpriu o tempo de contribuição e a idade dela também já permite. Caso ela não aposente antes dessa PEC tornar lei, essa PEC alcança ela? De jeito nenhum, não está nem na PEC isso. É direito adquirido pleno da própria Constituição. Obrigado. Aqui, se vocês perceberem, aqui, quando fala no texto lá, se preencher até a data dessa emenda e tal e coisa, não está nem na PEC, porque está no texto da Constituição de forma clara. Qualquer direito, seja trabalhista ou previdenciário, exercido plenamente, todos os seus critérios e pré-requisitos, antes de qualquer alteração, você pode exercer a qualquer momento. É problema seu. Você quase... Espera aí, só um pouquinho. Você quase respondeu aí, mas o funcionário público, em geral, não está nesse regime dessas regras. Existem outras regras de transição para o servidor efetivo. Isso. Mas, assim, só de pegar a idade mínima, amigo, eles estão se lascando. Por quê? Vou dar um exemplo. Esse cara aí que tem 32... É Carlos, né? Tem 37. Se você pegar um servidor público hoje que tem 37 anos, ou 37 tempos de contribuição, e ele entrou com 19 anos, olha para você ver que inferno. Se tem redução não interessa. Mas se ele entrou com 19 e está com 56, ele não tem
Não, estou falando assim, ele tem 56 mais quanto? 37. Ele tem 93. Se ele não tiver 95 pontos, ele vai ter que trabalhar mais 11 anos, rapaz. É a visão do inferno. Porque tinha 2 anos, vai tornar-se... Da mesma forma que eles querem reduzir os benefícios programáveis a um cálculo ínfimo de salário mínimo em todas as situações, essa é a intenção deles. O servidor público, eles querem que todos eles vinculem especificamente ao salário máximo de contribuição do regime geral. O regime próprio não quer pagar mais salários vultuosos. Professor, e é bom lembrar que outro engodo que está veiculando no bojo dessa emenda é que o servidor público é para cortar os benefícios do servidor público. Mas o servidor, a partir de 2013 para cá, quem entrou no serviço público a partir de 2013 para cá, ele já está alinhado ao teto previdenciário. Se ele quisesse, ele pode até ganhar mais do que o teto, mas ele aposenta pelo teto e ele tem que comprar uma complementar se ele quiser aposentar mais. Mas já acabou. Não tem mais gente, pelo menos no baixo clero, vamos dizer assim. Não, isso entendeu? É 100%. Só tem, isso é uma análise sobre o tempo. Existe um grande problema nisso que você está falando, só num ponto. Eu, inclusive, tenho 3 conselheiros de tribunais de conta que necessitam de alterar isso. Eu acho que eu vou ter êxito nesse ponto. O que acontece? O servidor público efetivo, quando ele muda de cargo, ele é concursado hoje da Secretaria de Indústria e Comércio do Estado, desde 93. Concursado trabalhando. Aí ele passa para o auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. A Constituição diz o seguinte: o cargo não é acumulável, então ele precisa se exonerar daqui para tomar posse no Ministério da Receita Federal. Ok? Da Fazenda. A Constituição diz o seguinte: para efeito de análise de regra de transição de aposentadoria, porque concorda comigo que no serviço público tem regra de transição para quem entrou na emenda constitucional 20 de 98, na emenda 41 de 2003 e na 47 de 2005. Ponto. Então, ele está tomando posse hoje em 2019, não é isso? A lei diz o seguinte: se não houver intertício de nenhum dia entre a exoneração e a nomeação, garantir-se-á a data de ingresso do mais antigo para fim de fixação de regra de transição. Ele toma posse hoje na Receita Federal, com data de ingresso em 93, e não vai entrar na complementar. Mas não pode ter intertício nem de um dia. Não pode. Aí o cara fala assim, cara, não pode. Não, aí o cara vira e fala assim, aí tem que entrar alguém que... vocês são os campeões da malícia, mas no meio previdenciário também tem muita malícia. Mas se eu for lá na Secretaria de Indústria e Comércio e pedir minha exoneração, eu não sei o dia que o governador vai assinar. Aí é o jeito do brasileiro. Lá na Receita Federal, se assina uma declaração dizendo assim, não ocupo mais cargo público. O que o caba faz? Ele escreve que não ocupa, toma posse, pega posse, vem na Secretaria de Indústria e Comércio e pede para ser exonerado a partir de data tal. Daqui a um mês sai o decreto, ele junta o decreto lá. Se esperar sair o decreto aqui, ele se lasca. É a hora que precisa pagar alguém, não dá para sair de graça. Mas eu vou declarar na nova posse, mas eu ainda vou estar com vínculo. Não preocupa, filhote, o decreto vai sair daqui 30 dias com os efeitos retroativos a qual? O mesmo dia que eu não posso lá. Entendeu? Por isso você falou isso, e tem muitos casos que entraram na administração, principalmente federal, tem muito federal nesse caso, que entraram depois da complementar e o cara foi obrigado a aderir. Teve uns 3 aqui da Universidade Federal que eu já fiz o Previcomp devolver a contribuição e voltar ele para o regime antigo. Ele não paga complementar mais, perto da data de ingresso. Porque assim, é o mesmo que eu respondi o rapaz sobre o Senado. Se uma regra de comunicação legal não existe para beneficiar, não vem me falar que ela serve para punir, não. Entendeu? Então, assim, não tem como dizer que a Constituição traz um preceito para aplicação de data de ingresso para fim de fixação de regra de transição. Aí não serve para regra de transição de ingresso a complementar? É subestimar a minha inteligência. Conceito é conceito.
E o previdenciário, ele é cheio de conceitos. A isonomia do previdenciário, ela mora no conceito. Então, se você conhece o conceito da norma previdenciária, você consegue dizer se ela vai ser aplicada constitucionalmente ou não. Ah, tem os loucos que aplicam? Tem. Eu costumo brincar e falar, se você for escutar o que você ouvir na agência da Previdência, você surta. Lembre-se, vocês principalmente, a agência da Previdência não é Receita Federal, gente, pelo amor de Deus. Eles são mal pagos e são incompetentes, não é Receita. Se vocês acharem que é Receita, vocês estão enrolados. Giovanni, vamos aproveitar aqui e dar uma salva de palmas pela palestra, que foi muito boa. Agradecer você, porque o pessoal aqui dá 9 horas e ninguém segura, entendeu? Mas a gente agradece demais, em nome da diretoria, o sindicato quer te agradecer o Ivandro por ter te apresentado, e como você deixou a brecha para uma próxima palestra, a gente vai escolher o tema aí. Vamos sim, eu esqueci de falar de uma última coisa, até o colega, seu nome é? Devani. Eu quero mostrar isso aqui para vocês, e eu não posso dizer o que vem no meu coração, aí vai. Para responder para vocês, para que serve isso aqui? Meu coração, a educação que eu recebi não me permite, mas a vontade é muito grande. Mas isso só tem uma utilidade, só uma, e é muito grosso, não é muito agradável, que para mais nada ele serve. Só isso. Não me acreditem nessa contagem, não me simulem nada por esse sistema. Gente, isso aqui é um sistema auxiliar, não tem base legal de eficácia nenhuma. Ah, eu fiz isso aqui, ótimo. Você pega isso aqui, porque para efeito didático ele é até bonitinho, né? Você pega para efeito didático, para vocês é bom falar isso, vocês fazem da forma tradicional, pega a cara crachá todos os documentos e vai checando um por um. Esquece isso aqui, pelo amor de Deus. Por quê? Vou responder uma coisa. O sistema do CNIS que migra para isso aqui, ele migra 100% das informações. Porém, as informações com indicadores de inconsistência do CNIS não migram para o Plenos na hora de conceder. Qualquer simulação que você fizer aqui, ela não é real na concessão. É passível de comprovação. Então, pelo amor de Deus, não foi isso aqui, é só didática, é sisteminha de contar tempo, tá? Aí você pega eles no cara crachá com os documentos e faz com os documentos. Não acredita, não foi criado para ajudar ninguém, gente, por favor. Não foi. Meu INSS em fila foi criado para acabar com as filas físicas. Vou dar um nome para vocês. Processo de aposentadoria protocolado no estado de Goiás, Gerência Goiás e Anápolis. Estão sendo analisados os benefícios de julho do ano passado. Agora ficou top. A fila era regional, tem 30 dias que virou fila nacional. Bem-vindo ao inferno. Agora vai demorar mesmo. Os que vão para a fila nacional vão andar mais rápido, mas os da agora de 30 dias para frente agora vão ser tudo fila nacional. E até dezembro o INSS está fazendo licitação para terceirização para análise desse processo. Não vai ser servidor mais. Aí está danado. Obrigado, gente. Boa noite, viu? Boa noite. Tá aqui, o e-mail aqui, ó. Eu dei. Ó. 9619. Fala no microfone. 19. Pode falar no microfone que sai na gravação. 9619-0087. Isso é para os internautas também. Okay. Eu hoje. Não, fixo você não vai falar comigo. Praticamente. 99619-0087. Vai chover telefonema. Não, telefonema não faz comigo não. Tem. Deve ter uns 70 WhatsApp aqui, ligação às trocentas. Manda o WhatsApp, pelo amor de Deus, ou então e-mail. Não, é muito para mim. É muita maldade. Eu às vezes não dou conta de atender. O Ivan, coitado, eu não consegui atender nos últimos 4 dias. Mas nós falamos por WhatsApp. Mas eu não consigo, é difícil. Mas se quiser mandar por e-mail, a gente marca, não tem problema. Tá bom? Ok. Nós que agradecemos. Obrigado.